Olá, eu sou a professora Esperança e é com muita alegria que vou apresentar para vocês hoje o nosso projeto, que é sobre linguagem de programação e o uso de código na educação infantil. Esse projeto ele faz parte de uma pesquisa maior, que é uma pesquisa do NECT, do Núcleo de Ciência e Tecnologia na Educação, e a gente tem como objetivo investigar, pesquisar, não só o uso da linguagem de programação na educação infantil, mas todas as tecnologias digitais, o pensamento computacional, os brinquedos de programar. E hoje eu vou compartilhar com vocês parte dessa pesquisa. Quando falamos de linguagem de programação, logo pensamos em tabelas, algoritmos, em software muito complexo, tipo Java, C++, e outros aí. Quando a gente pensa quando a gente escuta a palavra linguagem de programação, a gente já pensa, não, isso é para quem estuda ciência da computação, é para programadores. E esquece que a nossa lógica básica de raciocínio, ela é toda voltada para uma programação cognitiva. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, está ligada de alguma forma à lógica não só de programação, mas uma lógica de raciocínio, tá? Vamos pensar, por exemplo, na rotina da educação infantil. Quando a professora desenha a rotina no quadro, automaticamente as crianças já associam o desenho que a professora fez no quadro às atividades que vão acontecer naquele dia. Isso porque as crianças estão usando a lógica de raciocínio, tá? Quando a professora, por exemplo, pede às crianças para sentar na rodinha, automaticamente as crianças já entendem a estrutura do que é uma roda, como que elas devem sentar e como que elas devem se organizar dentro desse espaço da sala de aula. Isso por quê? Porque elas estão usando uma lógica, ou seja, cognitivamente elas já fizeram essa programação desses algoritmos. Além de desmistificar esse pensamento, a nossa pesquisa tem como objetivo compreender como que a criança constrói essa lógica de raciocínio e como podemos utilizar a tecnologia para ampliar as possibilidades metodológicas e didáticas no contexto da educação infantil. Quando a gente pensa nas atividades do nosso cotidiano, quando a gente pensa, por exemplo, numa atividade que se encaixe dentro de uma aprendizagem ativa, a gente logo pensa no brincar, no movimento, na convivência dessas crianças, no compartilhar dessas atividades. E é aí que a gente vai compreender como que nós podemos utilizar a linguagem de programação como ferramenta de ensino e aprendizado, conseguindo cada vez mais compreender como que a criança adquire o conhecimento e como que essas ações cognitivas são desenvolvidas por elas. Quando falamos de programação, estamos falando dessas cognições que a criança vai atingindo durante a sua concepção. Por exemplo, como que a criança consegue compreender os conceitos quantitativos da matemática, que é a base dessa estrutura para ter toda a noção de algoritmo. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em ações que são baseadas em raciocínio lógico. E quando a gente apresenta esse planejamento através dessa sequência didática de atividades que vocês estão visualizando, a gente possibilita a organização formal dessa lógica. Vamos pensar aqui num outro exemplo, Vamos pensar na aquisição da linguagem e da escrita. As estruturas que envolvem a aquisição da linguagem e da escrita, elas fazem parte de uma organização que envolve mecanismos presentes na programação de algoritmos. E esses algoritmos, eles fazem parte essencialmente de uma habilidade humana. Essas habilidades, elas vão estar descritas com muita propriedade no âmbito do texto da BNCC que fala sobre o pensamento computacional. A gente vai perceber com maior clareza como que nós podemos pensar nessas duas atividades que vocês acabaram de ver agora, como que essas atividades elas estão associadas e são parte condicionante de alguns componentes curriculares
que nós vamos não só associar aos eixos, mas também a atividades que estão presentes em abstração, né, no uso do algoritmo, nos processos de decomposição, nos reconhecimento dos padrões, não só matemáticos, mas também de interpretação de texto, de narrativas. Essas atividades podem não só colaborar, mas também como ampliar essa possibilidade de uso. O importante é que quando falamos de programação, a gente consiga fazer essa conexão às didáticas, às metodologias, a forma de ensinar, a forma de levar a criança para ser um sujeito ativo na sua aprendizagem. Era uma vez um rio, aí tinha um monte de rochas. Posso abrir agora o outro? Aí uma professora fez uma excursão, aí a professora fez excursão, estava fazendo atividade com os alunos, uma professora, lá sobre o mundo. Aí depois acabou a aula. Uma menininha teve que ir no médico. Aí ela foi muito corajosa, mereceu um pirulito. O importante é que quando falamos de programação, o nosso desejo é levar a criança ao raciocínio lógico, pois os principais objetivos da lógica de programação é fazer com que o sujeito pense de forma racional, fornecendo não só estratégias, mas também situações que possam resolver os seus problemas e que esses problemas sejam solucionados da melhor forma possível, de acordo com a situação ou contexto. Espero que vocês tenham compreendido o nosso estudo até aqui e que aguardem novos resultados da nossa pesquisa, que breve iremos compartilhar com vocês. Até lá e muito obrigada!